Deus, nós vamos estar lendo, vou estar lendo, os irmãos me acompanhem com os olhos, amém? A partir do versículo 46. Aleluia, Jesus. Marcos 10, 46, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podeis se assentar glorificando o nome do Senhor. Pode pastor. Aleluia, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória. Meus irmãos. Aleluia, Jesus. Esse ventilador hoje. Não, eu vou ficar com muito calor. Glória a Deus. Aleluias. Acho que assim vai funcionar. Glória a Deus, aleluias. Bom, irmãos, estamos aqui no culto né, dos varões, né, na direção dos varões, né? Pois o culto é do Espírito Santo de Deus, é para o Senhor, né? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo. E aqui, irmãos, nós vemos neste aqui, versículo, este capítulo 10, 46, sobre este homem, né? Um homem cuja vida não estava muito bem, né? Aliás, estava muito pior, né? E às vezes a gente reclama tanto das nossas vidas, né, irmãos? A gente, às vezes, passa por alguma coisa, a gente reclama, né? A gente fica assim: ai, por que eu estou passando por isso? Ai, mas como isso é difícil. Não é verdade? A gente reclama, né? Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Irmãos, mas quando a gente olha para este texto, né? A gente olha para este cego Bartimeu, o tanto que é difícil, né? A pessoa não enxergar. E mais ainda, né? Naqueles tempos, né? Onde não havia INSS, né? Não tinha pensão, né? Ali a pessoa, para ela sobreviver, ela tinha que ficar mendigando. Ela recebia uma capa, né? E onde ali ela se tornava ali um mendigo nas ruas. Mesmo que ela, né? Às vezes tinha até família, mas como ela ia levar o sustento para a família? Não tinha nem como, ele virava mendigo, né? E ali este homem, Bartimeu, né? Cego ali dos dois olhos. A gente viu até aqui o testemunho da nossa irmã Eunice, né, do Pedro, que a gente tem orado por ele, né? E ele nasceu, irmãos, né, com um problema na visão, né? E é muito difícil, irmãos. Imagina você fechar os seus olhos assim, fica totalmente na escuridão. Você ainda pensa: não, eu posso abrir os olhos e enxergar, né? Mas a pessoa que mesmo ela com os olhos ali abertos, regalada, ela não vê nada, né? É
é difícil, mas também, irmãos, é muito difícil, mas a pessoa aprende assim, a apurar outros sentidos, né? E no caso deste cego Bartimeu, os ouvidos, né, a audição dele estava bem apurada, porque ele não podia ver, mas ele escutava. E ali ele escutava que Jesus estava passando por ali, né? Pelo o tumulto da multidão, né? Pelo barulho das pessoas, e porque ele também já tinha ouvido falar de Jesus. Glória a Deus. Né? Aleluias. E assim, irmãos, na vida de hoje, nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas, né? As pessoas, cada um de nós, desejamos ter vitória em algo. Nós desejamos uma vitória em nossas vidas, né? Às vezes, você, às vezes nós temos casos diferentes de necessidades, mas todos nós precisamos da vitória. Seja para mim, seja para um filho, seja para um ente querido, seja, né? Mas é uma vitória, pode ser uma causa, no dia, seja o que for. Mas muitas das vezes nós não sabemos como agir, né? Nós queremos a vitória, mas às vezes nós não sabemos como agir. E às vezes até nós sabemos como agir, mas nós não fazemos o que tem que fazer para recebermos a vitória do Senhor, né? Glória a Deus. E ali, irmãos, o cego de Jericó, né? Ele nos dá um grande exemplo aqui de fé, né? Porque para nós termos a vitória em nossas vidas, nós temos que ter fé, irmãos. A fé, a palavra do Senhor veio falar que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Porque quando nós lemos, nós ouvimos esta palavra, irmãos, ela aumenta a nossa fé. E para nós conseguirmos essa vitória, é preciso nós termos fé, irmãos. E não é uma fé pouquinha, não. É uma fé que eu sei que, como Jesus falou, que, né, nós não temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se nós tivéssemos, nós poderíamos falar para aquele monte, né? Por exemplo, o monte ali da Serrinha para cá, né? Ou o monte ali da Serra das Areias, falar, ó, sai daí e vem para cá, ou vai para lá. Ele iria, né? Mas sabemos que a nossa fé é bem menorzinha que um grão de mostarda. Mas mesmo assim nós precisamos ter, irmãos, fé. E precisamos buscar o Senhor e pedir a Ele mais fé, né? E para ter essa vitória, irmãos, é preciso fé e também determinação. Nós precisamos ter determinação na nossa vida de buscar aquele que pode dar a nossa vitória. Daquele que pode fazer na nossa vida aquilo que nós não podemos, né? Ou seja, às vezes aquilo até é uma cura de uma enfermidade que às vezes nem um médico que ali estudou muitos e muitos anos, né, consegue fazer por você. Mas sim, nós temos que buscar, né, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar essa vitória, irmãos. É tudo através dele, e é por Ele, né, que nós conseguimos, nós entramos no caminho para nós recebermos o milagre do Senhor nas nossas vidas. E para conquistar, irmãos, né, o Bartimeu aqui, ele ouviu falar de Jesus, né? E o que ele teve, o que ele fez para conquistar essa vitória que ele teve, nós vamos ver lá no final desse texto, nós vamos saber como que ele conseguiu, né, essa vitória. Os irmãos também já devem ter lido, nós já fizemos uma campanha aqui sobre né, essa passagem, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova, viu, meus irmãos? A cada vez que nós lemos, a cada vez que nós ouvimos uma pregação no mesmo tema, esta pregação vai falar diferente, vai falar, né, conosco, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui aprender com o cego Bartimeu, aleluias. Aqui ele teve, irmãos, além da fé, ele teve ação. Ele foi ao encontro daquele que podia fazê-lo enxergar, né? Porque muitas das vezes, irmãos, nós mesmos que temos vista,
nós mesmos que podemos ver, muitas vezes nós não recebemos a nossa vitória, porque às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o caminho que nós devemos seguir, prosseguir, para nós alcançarmos a nossa bênção, a nossa vitória. É preciso determinação, como este cego Bartimeu teve. Porque aqui ele ouviu falar do Senhor Jesus, e ele ouviu que o Senhor estava passando. E ali ele começando, ali ouvir os passos aproximando, e vendo que era Jesus, ele começou a fazer o quê? A clamar, Ele clamou. Será que nós temos clamado pela nossa bênção, nossa vitória, irmãos? Será que nós temos levantado um clamor? Talvez não só aqui na igreja, mas no nosso lar, ou às vezes dentro do seu carro, ou às vezes dentro ali da sua casa, do seu quarto, que você esteja sozinho. Irmãos, nós temos que aprender a clamar. Não só aqui no culto, mas em qualquer lugar que você tiver a oportunidade, clame a Deus pela sua vitória. Aleluia. Tem que ter determinação, tem que ter fé. Porque muitas das vezes nós queremos algo, mas nós não sabemos como pedir, não sabemos como colocar. Nós temos que saber falar com o Senhor. Colocar mesmo. O Senhor sabe o que nós queremos, nós precisamos. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer nos ouvir falar: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. O Senhor, Ele precisa saber que nós temos uma carência nele, que nós precisamos dele na nossa vida, que nós não conseguimos com os nossos próprios braços, nem com as próprias atitudes, irmãos, mas sim com o toque, com a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós conseguimos ter a nossa vitória, a nossa bênção e tudo em nossas vidas, irmãos. E aqui o cego Bartimeu começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Peça a Deus, irmãos. Clame a Ele. Não é só uma vez, duas, não. Clame a Ele. O quanto que você precisa deste milagre. O quanto que você precisa dessa bênção na sua vida. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós cruzamos os braços e falamos para o Senhor, mas esquecemos, deixa para lá. E quando passa, mas o Senhor não me deu a bênção. Mas nós não fazemos nada, não temos nenhuma atitude para conseguir este milagre, esta bênção, esta vitória. O cego Bartimeu, ele foi em busca, ele foi atrás. E olha que ele era cego. Ele foi caminhando, andando, ele foi ali atrás e gritando o Senhor. Porque ele precisava, irmãos, dessa bênção, desse milagre. Ele precisava que a vida dele fosse transformada, que ele tivesse uma nova vida, que ele fosse enxergar. E não era só questão de enxergar, de ver. Era questão, irmãos, de tudo na vida dele. Porque ali ele mendigava, ele não podia trabalhar. Ele não podia, às vezes, tomar um banho bem tomado, porque ele não tinha como enxergar, não sabia se estava limpo ou não, onde ele estava lavando. Ele não podia, às vezes, nem se alimentar direito, nem preparar o alimento. Irmãos, a vitória dele era algo assim, que tudo, era o que mais precisava, envolvia tudo na vida dele. E muitas das vezes nós precisamos de uma coisa só do Senhor. E nós não buscamos, e nós ficamos estacionados, estagnados, e não clamamos, e ainda assim nós questionamos o Senhor porque que Ele não nos deu a vitória. É preciso determinação, é preciso força, esforço, é preciso buscar o Senhor, é preciso ter esse objetivo de que nós temos que buscar, clamar e ir atrás para podermos receber a nossa bênção, a nossa vitória. Este cego, ele precisava para ter essa mudança de vida. E talvez, irmãos, nós precisamos de uma bênção, mas nós também precisamos de uma mudança de vida para nós alcançarmos aquilo ali que nós estamos pedindo para o Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes precisamos tanto de algo do Senhor, mas nós não fazemos nada, nenhum esforço para mudar, para
conseguimos ali do Senhor algo. O Senhor, irmãos, o Senhor não abençoa aqueles que estão parados. O Senhor não abençoa aqueles que não buscam. O Senhor não abençoa aqueles que não leem a sua palavra, aqueles que não oram, aqueles que não se esforçam. Ah, pastora, mas é difícil para mim, eu trabalho. Ah, eu levanto cedo, chego tarde da noite. Ah, mas é difícil, eu dependo de onde, eu dependo disso, daquilo. Irmãos, qual é o tamanho da sua precisão deste milagre, desta bênção? Se você precisar, vamos supor, de um valor financeiro aí, vamos supor de 5 mil reais. Amanhã, e alguém fala, olha, você precisa vir aqui, por exemplo, você está em Aparecida, você vai ter que vir aqui no centro de Goiânia, você vai ter que trabalhar o dia inteiro para você receber. Você não vai fazer um esforço para estar lá trabalhando, para receber, para ganhar dinheiro. Agora, qual o esforço que você está fazendo para vir até o Senhor, a casa dele, para vir buscar a ele, para clamar a ele pelo seu milagre, pela sua bênção, pela sua vitória? Glória a Deus. Nós temos que ter, irmãos, esse objetivo definido em nossas vidas, esse objetivo e essa determinação de entender, irmãos, que nós buscando a gente recebe. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que bate, a porta abre. E para essa porta abrir em nossas vidas, irmãos, nós temos que bater, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás de Jesus. Aleluias. Ah, pastora, mas Jesus está na minha casa. Tá sim. Mas, irmãos, nós precisamos ir à casa dele. O Senhor Jesus, quando ele estava no templo, ele falava, olha, esta é a casa de meu Pai, a casa de oração, a casa do Pai. Nós temos que ir na casa do Pai, nós temos que ir para a casa do Pai para adorá-lo, glorificá-lo, né? E clamar, irmãos. Aqui é um lugar também de nós fazermos um clamor, né? É em casa, é onde você estiver. Aqui é um lugar de esforço, de você estar fazendo um sacrifício vivo, trazendo o seu corpo para a casa de Deus, em sacrifício de adoração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, ele sabia exatamente o que ele queria, e nós também, nós temos que saber exatamente o que nós queremos, irmãos. Aleluias. E Bartimeu, irmãos, ele não pediu riquezas, ele não pediu dinheiro, ele pediu uma bênção, né, de cura. Ele queria ver, ele queria que a vida dele mudasse, que ele pudesse ser um homem normal, um homem que pudesse trabalhar pelo seu sustento, que ele pudesse ter família para sustentar, né? Porque naquela época não era fácil. Como hoje tem muitas pessoas que são, assim, não enxergam, mas que têm família, porque hoje tem os benefícios, né? Às vezes tem até um trabalho que pode fazer ainda, mesmo assim, mas naquela época não. E ele foi atrás de Jesus. Aleluias. E Jesus, quando viu, né, escutou ali, Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça? Às vezes, irmãos, o Senhor está sempre, né, perguntando para nós o que queres que eu te faça. Mas nós não prestamos atenção no Senhor. Nós não prestamos atenção no que nós temos que fazer para o Senhor. Muitas das vezes nós envolvemos com coisas, às vezes insignificantes, com outras coisas que nos tiram tempo, com coisas que nos tiram, né, o tempo que nós temos para o Senhor. É celular, é televisão, tantas outras coisas, irmãos. E nós não tiramos o tempo que nós precisamos para adorar a Deus, para clamar a Deus, para orar a Deus. Aleluias. Nós temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para nós conseguirmos, né, o nosso milagre, a nossa bênção, irmãos. Primeira coisa que nós vamos à casa do Senhor, nós temos que vir por amor, né? Porque Ele nos salvou,
né, deu a vida dele. Jesus deu a vida dele para nos salvar. Este é o primeiro, né, é o primeiro lugar que nós temos que colocar a nossa vida. Mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dele para caminhar. Nós precisamos dele para alimentar, para vestir. Ah, mas é pelos meus braços que eu trabalho. Não, o Senhor está te dando saúde. O Senhor te dá saúde, vigor para você ainda trabalhar. Se não for por Deus, irmãos, nós nem estaríamos mais aqui. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos livrou. Quantas e quantas vezes o Senhor já nos deu livramento, irmãos. Hoje mesmo nós tivemos muitos e muitos livramentos. Aqui no 47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Bartimeu não ficou parado esperando o seu milagre. Nós também não podemos ficar parados esperando o nosso milagre. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que fazer como Bartimeu, clamar, orar, buscar este Deus maravilhoso. Ele gritou, ele clamou, porque ele queria chamar a atenção de Jesus. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus para você, igreja? O que você tem feito? Faça um exame de você mesmo, só entre você e o Senhor, e pergunta o que você tem feito para você chamar a atenção de Jesus para você. Aleluia. Não basta nós sim, apenas querer algo, irmãos. Nós precisamos agir com fé. Nós precisamos ter fé e fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele pode fazer. Porque Ele faz. O Senhor, Ele faz, irmãos. Aleluias. Aqui, né? Aqui vai falar que... aqui, deixa eu ver aqui. 48, né? E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, Ele abençoa aqueles que se movem em direção ao milagre. Aleluia. Deus, Ele te abençoa quando você sai do teu lar e fala: hoje eu vou adorar ao meu Deus, que morreu na cruz por mim. Deus, Ele te abençoa. E enquanto você está aqui, Ele está cuidando dos seus. Enquanto você está aqui, Ele está olhando pelas suas necessidades. Enquanto você está aqui, Ele vai estar pensando: olha, eu vou dar a bênção para o meu filho, porque ele está me buscando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos mover em direção ao Senhor Jesus. Moisés, ele teve que levantar o cajado, né? Está lá em Êxodo 14:16. Ele teve que levantar o cajado antes de o mar vermelho se abrir. Nós precisamos, né, em busca do Senhor, adorar Ele, glorificar o nome dEle. Irmãos, nós temos que chamar a atenção do Senhor para nós, irmãos. Assim o Senhor, Ele vai olhar para o que você precisa. Ele vai olhar pela sua família. Ele vai olhar para aquele, às vezes, aquele filho que está lá dando trabalho, para aquele marido que não quer vir para a casa do Senhor, né? Para aquele parente que está precisando. O Senhor vai tocar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai salvar, irmãos. Porque o Senhor, Ele não deixa confundidos aqueles que buscam, aqueles que clamam por Ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela viúva, né, que é lá em 2 Reis, ela antes dela pegar as vasilhas de azeite, né, para o azeite ser multiplicado, ela foi atrás das vasilhas, foi nos vizinhos buscar, ela correu, ela foi atrás para ter um milagre na vida dela, para o milagre se multiplicar na vida dela. Ali o azeite se multiplicou. Ela encheu todas as vasilhas que ela conseguiu, foi buscar aquelas vasilhas, e o azeite ali se multiplicou nas vasilhas daquela viúva. E ali ela teve uma grande bênção financeira, né? E assim também, irmãos, a nossa fé exige ação. Assim como estes e muitos mais na palavra do Senhor, nesta Bíblia que fala de homens e mulheres que
que agiram, que se levantaram e foram em busca do seu milagre, da sua bênção. Eles não receberam a sua bênção simplesmente por ficar parado, não. Eles tiveram esforço para conseguir o que eles queriam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, minha irmã. E deixa Deus fazer a dele. Nós não podemos ficar parados e esperar somente que o Senhor venha fazer na nossa vida. Porque o Senhor, Ele quer fazer muito e muito mais na minha vida e na sua, igreja. Porque o que Ele tem para mim e para você é muito maior e melhor do que nós podemos imaginar. Às vezes nós queremos algo tão simples. Senhor, eu preciso de uma bênção aqui financeira. Às vezes o Senhor quer te dar muito mais riquezas. Glória a Deus. Mas às vezes nós ficamos mendigando, ficamos ali como que eu vou falar a palavra que eu esqueci, mas assim, a gente fica mesquinhez, sabe? Eu vou fazer só isso. Eu vou fazer só isso. Eu vou no culto hoje, mas amanhã eu não vou. Eu vou ficar quietinho aqui hoje. Não vou dar nenhum glória a Deus. Irmãos, faça para o Senhor aquilo que teu coração pede, aquilo que adore o Senhor, busca Ele e se esforça. O Senhor, Ele manda muitos e muitos aqui nessa palavra de Deus. Josué, Ele manda, e se esforça, Josué. Ele pede para nós se esforçar. E hoje nós queremos tudo assim, moleza. Irmãos, vocês têm visto lá na Síria, né? Irmãos, o pessoal lá estão morrendo. Estão sendo perseguidos. Os cristãos lá estão sendo assassinados. Não é mentira, irmãos. O que a Bíblia fala que seremos perseguidos, seremos mortos, já está acontecendo. Lá na Síria estão morrendo assim, de monte nas ruas, os corpos tudo jogados assim, eles estão com metralhadora. E o povo pensa que eles estão parados, pensa que eles estão quietos lá nas suas casas com medo. Não, eles estão saindo para as ruas com placas, com cartazes, e Jesus salva, Jesus é meu Salvador. Eles estão ainda clamando, buscando o Senhor, mesmo em meio à morte. Assistam, vocês veem, irmãos, os noticiários. Estão morrendo muitos e muitos. Até nós temos que orar pelos nossos irmãos lá na Síria, porque muitos já perderam as suas vidas. Mas onde eles estão agora? Estão na glória com o Senhor, porque eles morreram por Jesus. Eles não negaram o nome do Senhor Jesus. Eles não negaram. Mas nós estamos aqui, irmãos, no bem bom. Nós estamos aqui, a gente vem para a casa do Senhor tranquilamente. Ninguém te obrigou a vir. Ninguém te fala, se você for hoje eu vou fazer isso com você. Ninguém. Irmãos, nós viemos, mesmo assim, nós viemos pela nossa vontade, né? Mas mesmo assim, ainda nós muitas das vezes não temos vontade de vir, a gente não vem. Nosso espírito até pede. Nosso espírito pede e clama para nós estarmos na presença do Senhor. Às vezes é tanta angústia, irmãos. Às vezes nós estamos tão angustiados, aquela agonia, aquela ansiedade, aquela coisa. É falta de Jesus, irmãos. É falta, porque quando nós estamos com Jesus, irmãos, nós temos paz. O nosso coração fica em paz. Não há angústia, não há ansiedade, não há tristeza. Podemos até ser atribulados, podemos até ser perseguidos, mas estamos em paz, porque Jesus está conosco. Aleluias. Mas a vela na mão, até assustei. Escuro. É o celular. Irmãos, mas nós temos que nos esforçar mais, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Olha, Jesus está voltando. A tribulação vai vir, irmãos. Vai vir muita tribulação. Às vezes muitos agora pensam que está difícil agora. Vai ficar pior, irmãos. E às vezes nós estamos numa comodidade tão grande que quando vier,
a gente vai descabelar, a gente vai sair louco, sabe? A gente vai sair louco gritando, por quê? A gente tem que pensar, irmãos, que nós estamos assim tão cômodos. Nós temos que agir mais, temos que buscar mais, temos que adorar mais o Senhor, temos que esforçar mais. Porque no dia da angústia, da grande tribulação, irmãos, você vai querer, você vai ansiar por estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor e não vai poder. Deus. Você vai ficar louco para ver uma igreja aberta e não vai ter, não vai achar. E muitos falam aí, o Senhor vai buscar a gente antes da tribulação. Irmãos, olha, eu quero acreditar nisso. Se for isso, muito bom, será muito bom para nós, mas o que a palavra de Deus diz é outra coisa. Que a palavra de Deus fala, né? Que a hora que vira a grande tribulação, a hora que vira o anticristo, a hora que ele der as caras, você acha que quando ele der as caras, vai ficar mil maravilhas em paz? Quando ele dá as caras, nós vemos os noticiários, ele lá aparecendo, e nós vamos saber, nós que somos crentes, vamos saber que é ele. Aí você vai ver a tribulação que vai ser, a perseguição que vai ser cada um de nós. Então assim, seria muito bom a gente ir com o Senhor antes da tribulação. Eu quero muito que isso aconteça. Mas em via das dúvidas, pela a mente, a palavra do homem, a palavra de Deus, de Jesus, eu fico com a palavra de Deus, com a Bíblia, que nos fala isso. Mas, de todo jeito, nós temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar preparados para o que vier, né? E nunca sair da presença do Senhor. Aleluia. Aqui, no 48... vai dizer, né, que Bartimeu, ele começava a clamar, e muitos ali gritavam com ele, cala, para de falar. Às vezes, irmãos, muitas das vezes você quer ir para a casa do Senhor, você quer buscar, quer fazer algo para o Senhor, e tem pessoas que te criticam, tem pessoas que vai te criticar, tem pessoas que vai falar para você deixar disso, deixar aquilo, né? Mas nós não podemos deixar nos intimidar, irmãos. Temos que continuar buscando o Senhor. Temos que continuar clamar, gritar pelo Senhor Jesus mesmo. Gritar, clamar não é só assim, porque a palavra clamar é gritar mesmo, né? Não é você estar orando quando a gente ora normal no quarto, não. Clamar é falar em alta voz. Quando você tiver oportunidade, clama, irmãos. Clama mesmo. E não importa com as críticas, não. Deixa para lá e continua. Vai em frente, continua em frente, buscando aquele que pode te ajudar, aquele que pode te salvar. É só ele que pode fazer o que você